Deu para ver? Então, vejam bem. Para a gente começar a ouvir cada um, você percebeu qual a percepção que teve desse texto? Vou contar para vocês rapidinho. Todo mundo aqui se diz espírita, correto? Estamos estudando a doutrina espírita. E um dos pilares que sustenta a nossa doutrina é a reencarnação. Não é isso? Ora, por que tem reencarnação? Por exemplo, arroz, o Erivaldo, que está aqui na frente, estão vivendo uma realidade hoje. Ele está aprendendo determinadas coisas do ponto de vista intelectual e tentando se adaptar com esse intelecto às questões morais. Arroz está fazendo a mesma coisa. Um aprendizado diferente do dele, mas sempre tentando focar que o aprendizado tem que melhorar a nossa condição moral e não atrapalhar. Geralmente, hoje, o que nós aprendemos acaba atrapalhando a nossa condição moral. Por quê? A gente está no estágio ainda que, quando aprendemos, ficamos muito espertos. E, às vezes, começamos a trabalhar para o bem comum. Né? Então, esquecendo-se de que existe uma comunidade caminhando em conjunto, visando o mesmo objetivo. Então, é um caminho a se perseguir. Bom, mas essa historinha que eu estou contando é o seguinte, que é o aprendizado que o Erivaldo está tendo, intelectualmente falando, o aprendizado que a Rose está tendo, intelectualmente falando. Eles aprendem. Chega no momento que eles vão deixar essa vida. E o que eles aprenderam? Onde é que fica? Caminha com ele, caminha com ela. Então, a questão do processo evolutivo é um outro pilar da doutrina. Mas caminha o que ela aprendeu, Rose, Erivaldo, caminha de que maneira? Mas aonde que se registra isso? O corpo físico foi para a tumba. E eles continuam, e esse registro deve ser feito em algum lugar. Este lugar existe, o registro é feito naquele corpo que acompanha o espírito. Porque ele, Erivaldo, hoje, quem chama-se Erivaldo? Esse corpo físico. O espírito que habita este corpo físico não se chama Erivaldo. O corpo físico dele é que se chama Erivaldo. Quando ele deixa o corpo físico, não tem mais Erivaldo, não tem mais Rose. Agora, todo o conhecimento eles arquivam no corpo do espírito, que é esse corpo que faz a ligação de ele, espírito, ao corpo físico. É neste corpinho material que se registram os conhecimentos que a gente adquire aqui. É o chamado perispírito, quer dizer, peri quer dizer ao redor dele, né? Está ao redor do espírito. É uma matéria, é um corpo físico também, uma matéria mais sutil do que o corpo físico, mas é matéria. E como é que essa matéria consegue registrar os aprendizados que nós temos aqui? O assunto hoje é Deus. Então vejam que quem criou este corpo que acompanha o espírito no processo evolutivo, quem criou? Este algo superior. Que soube tão bem criar tudo o que existe, que este perispírito, sendo matéria, ele consegue arquivar todo o nosso aprendizado aqui no mundo encarnado e em todas as vidas que nós vivemos, tudo isso está devidamente registrado. Então nós somos uma soma de realizações nas diversas vidas que vivemos. Quem criou isso? Este algo supremo, inteligente, causa primária de todas as coisas, que nós chamamos Deus. É claro que ele não criou a faculdade como ela existe hoje no Erivaldo e na Rose. Ele nos criou muito simples, ignorantes, uma página em branco, que o próprio processo evolutivo foi dando conta de contaminar essas faculdades no sentido de fazê-las crescer, até chegar no estágio em que nós estamos hoje. Isso é Deus. Essa coisa, essa inteligência suprema que tudo fez de uma forma tão
que nós conseguimos caminhar e sustentar o processo evolutivo. As teorias darwinistas da evolução, eles sentem que a evolução, como se processa, parece que é uma coisa casual, que movimenta alguns grupos de células em determinado momento, que elas fogem daqui, fogem dali e acabam dando outra coisa. E é tudo, não é casual, é tudo muito bem controlado o processo evolutivo. Porque os arquivos existem no corpo mental que faz parte do perispírito e que está ligado diretamente ao espírito. É um assunto que vocês vão estudar ao longo do processo. Mas tudo direcionado e confeccionado por essa coisa, este algo, essa inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas. Então vocês imaginam que até a possibilidade de comunicação com o plano desencarnado, a fenomenologia, ela é uma coisa fantástica, proporcionada por este corpo do espírito que faz com que isso seja possível. Nada na doutrina espírita hoje é sobrenatural. Tudo é natural porque a gente consegue compreender essas novas realidades. Bom, então eu só estou dizendo isso, que Deus é essa coisa, esse algo supremo inteligente, causa primária de todas as coisas. Bom, na leitura aí, Luciano, o que você se deparou com o que aí que pode chamar a atenção? Essa questão do local foi a questão do axioma, não há efeito sem causa. Isso aqui realmente, para mim, foi fundamental para esse entendimento. O que é um axioma? O axioma é uma verdade que se combina. Combina-se que aquilo reflete o estágio da arte, o estado da arte naquele momento. Então, a partir dali, você pode tomar aquilo como base para outras conclusões, digressões, etc. Na ciência mais exata, né, tem os teoremas e tem os axiomas. Os teoremas são verdades que eu anuncio e consigo prová-las por A mais B, mas você vai ver, né? O axioma não. Ele é afirmado, não tem como provar, mas acredita que seja verdadeiro. Até obtido até por meio de algumas experiências, até empíricas, então torna-se um axioma, quer dizer, é uma verdade que não precisa ser demonstrada. Um teorema, sim, eu tenho que demonstrar para que isso seja verdade. É isso que você falou que está correto. Né? Bom, o que você achou da leitura? Eu achei muito proveitosa, coerente e como um todo não existe sem o Deus. O todo é o Deus. Porque o todo é o Deus. E você, o que achou interessante na leitura do seu texto? Olha, eu achei esse pedaço aqui, para crer-se em Deus, basta de silêncio olhar sobre as obras da criação. Porque o universo encontra limites, né? O telescópio, essas coisas. Sempre o mundo sucedendo a mundos, e sóis a sóis. Entendeu? Então, Deus é a existência de tudo, gente. Deus não tem como explicar, é uma força infinita, uma força divina. Não tem como. Força é matéria. Lembra que força é massa vezes aceleração da física. Então, Deus é força. A gente sempre acaba comparando, né, no nosso conceito com a questão que nós mais entendemos, que é matéria. Né? Mas Deus é algo além, muito mais do que isso. Rose. Bem, a questão do sentimento levando à razão, né? Um sentimento subjetivo construindo a razão. Sentir, pensar e crer. Essa relação me pareceu o aspecto
Um dos aspectos da existência de Deus é sentir, tem que sentir. Porque provavelmente nós temos a inspiração para isso, a transcendência para isso. É o meu entendimento. Porque, Rose, nós temos em nós um outro determinado atributo, que é uma coisa também volátil, que não dá para a gente traduzir numa coisa miúda, de fácil entendimento, mas todo mundo conhece a palavra que dá o conceito a esse atributo que nós temos. Todo mundo tem uma coisa que é chamada consciência, né? E nessa consciência é onde os grandes registros de leis fantásticas estão situados. Todas as leis naturais deixadas por Deus, embora nós ainda não as conheçamos, elas estão registradas na nossa consciência. Então, à medida que eu vou dizendo, por exemplo, olha, eu tenho na minha consciência uma lei chamada adoração. Está registrada na nossa consciência. Adoração a quê? A essa coisa, a essa inteligência suprema, a essa causa primária de todas as coisas. A lei de adoração dentro de nós pula essa questão. Está registrado na nossa consciência. Quem que botou isso lá? Quem nos criou. Simples e ignorantes. Nos jogou dentro do processo evolutivo, nós fomos transitando ao longo dos reinos até chegar na condição homem. E à medida que vamos caminhando, nós vamos mais sentindo o que temos registrado na nossa consciência. A lei de adoração. A lei de adoração é uma coisa que está dentro da gente. É por isso que a gente às vezes não sabe, mas como que eu posso gostar uma adoração de coisa que eu não consigo nem conceituar direito? Porque eu não percebo, a minha percepção, que talvez estivesse neste lobo frontal e que ainda não está desenvolvido, ela foge. Mas eu sinto, eu tenho naturalmente dentro de mim, na minha consciência, o registro que eu adoro a quem me criou. Uma coisa interessante, né? É uma coisa que está viva na gente. Eu achei interessante quando o texto menciona essas qualidades, inteligente e sábio. Eu acho que, na verdade, não tenho certeza que só Deus, na sua infinita inteligência, para organizar toda essa harmonia que consiste na natureza, que consiste na matéria, que somos nós, só Ele mesmo. É o que me chamou muita atenção aqui no texto. Então, o que você ouviu aí de interessante, chamou a atenção? Tudo que me chamou a atenção, na realidade, o todo, né? O nosso corpo, está bem explicado, passo a passo, só pode ter sido uma coisa muito divina, essa organização, como a gente age aqui. É isso. Eu destacaria a questão da gente sentir, quer dizer, que a gente não tem como provar nada, não vê, mas sente, quer dizer, e sabe que está aí em tudo, né? Quer dizer, sabe que Deus está em tudo, foi criado na gente. E acho que é um pouco por aí, quer dizer, a questão da gente basicamente sentir e, sei lá, e acreditar nisso e confiar. Não, o que eu ia falar, ele já falou. Pode falar de novo, pode repetir. Não,